Fala galera ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área, aqui do meu lado mais uma vez Paulo Borrachinha. Valeu, obrigado pela oportunidade aí de falar com você, com o seu público. A gente está fazendo aí uma espécie de collab. E você aqui do meu Claro. canal, vai lá no Super Lutas para você assistir na íntegra também. Para falar sobre isso do Whittaker, recentemente, se não me engano, o mês passado, basicamente umas 4 semanas, o UFC chegou a publicar nas próprias redes sociais que você e o Whittaker iriam se enfrentar na Austrália em fevereiro, no UFC 284. O próprio Whittaker já deu entrevistas falando como se fosse oficial, falando de como seria te enfrentar, mas aí você deu recentemente postou nas redes sociais que não, que ainda não está confirmado, que não assinou nada, que está no processo de renovação. Queria que você esclarecesse o que de fato está acontecendo, se já tem alguma atualização. Tá, referente à luta com o Whittaker, não existe contrato, não recebemos nenhum tipo de contrato porque não existe, o UFC não chegou nem a fazer um contrato para essa luta. Mas teve a proposta, eles chegaram a oferecer. Não, o que acontece é o seguinte: antes da luta, vou só falar para vocês como é o processo para vocês entenderem certinho. Antes de fazer um contrato, eles não fazem um contrato e depois te avisa. Antes de fazer um contrato, eles falam assim: olha, a gente tem uma oportunidade para você lutar contra fulano de tal, em tal lugar, no evento tal. Então, eles levantam essa hipótese. E aí, se você falar, olha, essa luta é importante, eu gostaria de lutar, aí eles vão lá e geram o contrato, vai para a parte jurídica legal. O Mick Manner, ele me perguntou se eu gostaria de lutar com o Whittaker. Eu aprovei, falei, ótimo, gostaria sim de lutar com o Whittaker. Ele falou que seria na Austrália, eu falei, não tem problema, luto. Agora, a parte contratual não chegou a ocorrer. Entendi. Então foi Eu achei estranho, porque geralmente o UFC publica quando já tem algo É verdade. assinado, quando é oficial, né? Então eles mesmo que meio que Sim. se acabaram se antecipando. Isso não é a primeira vez que acontece. Pelo menos comigo. É a Contigo, né? segunda. É a Qual que tinha sido segunda. a primeira? Acho que foi contra quem? Canonier. Contra Canonier. É Também verdade. não chegaram a formular um contrato e mesmo assim eles anunciaram a luta. Eu até perguntei para algumas pessoas que trabalham lá no UFC de relacionamento, relacionamento com atletas. Falei, por que eles estão anunciando a luta? A resposta dessa pessoa foi: eu também não sei, mas já aconteceu com você 2 vezes. Uma O que a tentativa pessoa pública, de repente, de forçar para o atleta aceitar, de pode, repente. pode ser, eu acho que pode ser a, a cogitação não oficial que essa pessoa me respondeu foi: eu acredito, Paulo, que seja também para ajudar a vender o card lá da Austrália, colocar que vai acontecer a luta, mesmo não estando fechada, para dar um peso maior no card. Foi o que a pessoa me sugeriu. Eu não vejo muito sentido nisso, mas foi o que ela me disse. Faz bastante sentido essa teoria também. Sobre o processo de renovação com o UFC, como é que tá? Você tem mais uma luta no contrato, né? Eu vi que, se não me engano, foi para a G-Fight que você falou que tem uma cláusula que, de repente, vocês conseguem, o contrato pode expirar antes do tempo. Como é que funciona isso? Você pode, de repente, ficar livre antes de ter que fazer essa luta que resta? Então, vamos lá. É importante essa pergunta. Primeiramente, que eu gostaria que essa luta acontecesse no Brasil, seria o melhor dos cenários. Eu Para gosto todo mundo. para todo mundo, eu acho que o Brasil merece. Eu acho que a gente, infelizmente, o UFC não está dando o valor necessário para o Brasil. Eu volto a repetir isso, porque é importante, cara. A gente. Cara, acho que não é só o valor. O valor é importante para uma empresa, né? O quanto traz de receita, mas não acho legal jogar de escanteio um UFC tão importante como o UFC do Rio. Acho que deveria dar mais incentivo, colocar boas lutas lá, sim, em vez de levar para outros países. Eu acho que o Brasil já fez para merecer, a gente ajudou a crescer muito o esporte, e o brasileiro, o fã merecia ter
boas lutas acontecendo no Brasil, lutas de peso. Mas voltando em relação ao contrato, o contrato, basicamente, o contrato é feito para se cumprir, né? E eu estou cumprindo a regra, a risca, todo o meu contrato. Apesar de mostrar insatisfação, é normal, eu posso, é meu direito, mas estou cumprindo o contrato, todas as lutas que eu fiz, falta uma nesse contrato, eu cumpri à risca. Porém, o contrato também tem um tempo de validade, ele acaba em determinado tempo. Então, o que eu falei eu vou explicar, se você fizer, no meu caso, foram 6 lutas, se eu fizesse as 6 lutas, acaba. Ou acaba por tempo. E está quase acabando por tempo. Então, eu fazendo mais uma luta, acaba, ou esse tempo chegando, acaba também. Então, de todas as formas, seja finalizando o contrato por quantidade de lutas acordadas ou pelo tempo de expiração, o contrato vai ser cumprido. Você tem a data de quando acaba? Não sei se você pode falar de. É daqui Tem a tantos data meses, por também? exemplo. O advogado acabou de mandar uma mensagem aqui, mas eu prefiro não falar. E o que acontece? A gente está. Não estou sozinho, entendeu? Sim, claro. É uma questão jurídica, então eu não é minha parte, não é minha área. Então tem advogados, não só um, mais de um, cuidando disso. Mas eu acredito que antes de abril do ano que vem. Pouco, então, já. Pouco Nos tempo. próximos meses.